Olá pessoal, hoje vou estar demonstrando para vocês como utilizar o arquivo de conexão para executar um código no seu script, escolhendo qual janela, qual seção você deseja utilizar. E aí você pode utilizar a janela do script desde o começo, da tela inicial, ou você pode estar também configurando para abrir em determinada transação a partir de um determinado código. Isso foi um pedido de um inscrito no canal que deixou um comentário lá no YouTube, e eu já tinha, o código é o mesmo que eu utilizo em todas as conexões. Eu dei uma simplificada, tentei simplificar um pouco o código de conexão aqui para demonstrar para vocês. E é isso aí, pessoal. Bom, vamos lá. Aqui no meu site, no meu blog, eu deixei aqui um detalhamento sobre o que eu estou propondo a fazer neste vídeo. Temos aqui um detalhamento simples e logo abaixo, como sempre, eu coloco o código, o que deve ser feito para criar o módulo. Eu vou utilizar um user form nesse código para poder selecionar a instância que eu quero executar, e logo abaixo eu deixei o arquivo de download do exemplo que eu vou utilizar. Só clicar aqui, pessoal, e baixar o arquivo. Eu já baixei, vou utilizar o arquivo que está aqui na minha área de trabalho. Já estou com ele aqui aberto. É um arquivo simples de Excel com um botão que vai abrir um user form. Vamos para o VBA. Dentro do VBA eu tenho um user form que eu criei, onde eu vou neste combo box imputar as informações de cada janela aberta. E nesse botãozinho aqui eu vou conectar e executar a transação dentro desse user form. O código responsável por realizar este código, que seria popular o user form, seria esse código getSapUserOpen, que é uma função que eu elaborei e eu enumerei aqui o que cada retorno dessa função variante traz. Por exemplo, o 1 traz qual é o sistema logado, que seria qual o mandante. No caso, às vezes você tem dois sistemas logados, então ele vai trazer para você o mandante, aqui, o nome do usuário, na coluna 2, a transação, na coluna 3, aí o objeto connection e o objeto de sessão. Aqui eu faço a declaração de variáveis, normalmente. Aqui eu faço um looping para poder dar verificar se o SAP está aberto. Aqui é a mesma coisa, vou utilizando. Aqui eu seto o objeto SAP. E aqui começa a percorrer todas as conexões em todas as janelas. Então ele vai percorrer todas as conexões em todas as janelas. Vai verificar se está conectado, vai verificar se... Depois vai fazer um novo looping de cada seção em cada conexão. Lembra que eu falei que a gente pode ter dois mandantes? Então em cada mandante seria um objeto connection, e cada seção seria uma janela daquele mandante. Então ele vai fazer, aqui ele vai percorrer os mandantes abertos. Se tiver só um, vai executar uma vez. Se tiver dois mandantes abertos, vai percorrer duas vezes. E aqui o objeto seção desse mandante. Aqui, essa transação SS000, ele é esse cara aqui, cara. Esse cara, quando ele fica aberto, ele também dá que é uma seção, do SAP. E a transação desse cara aqui, ele se encontra como S000. Então eu faço um check aqui para poder não considerar, essa transação S000, senão ele popula mais uma janela lá para a gente. E não é interessante a gente levar isso para a nossa função. Aqui eu trago o código da função, tá vendo? No objeto de sessão, info, sistema nome. Objeto usuário, uma variável que eu usei, objeto de sessão, info user. A transação, objeto de sessão, info transaction. Aí eu trago aqui as informações e vou populando essa variável aqui, que é uma variável que eu faço um redim preserve na variável, para ir redimensionando ela conforme a cada looping. Ela começa com 0, i começa com 0. E na coluna eu vou colocando 1, 2, 3, vou colocando o ID, o usuário, a transação. Aqui, pessoal, eu seto
as conexões que eu estou fazendo o looping. Esse cara eu acrescento nessa coluna e esse cara eu acrescento nessa coluna. Então, como você já tem a conexão nessa coluna, basta você setar um novo objeto session de sessão com essa variável que está aqui dentro, que você já vai ter a sessão que você quer utilizar. Aqui eu atribuo a função, né, a variável que eu criei, as colunas que eu estou populando aqui. Então, para cada uma variável que eu percorrer, ele vai ter essas 5 colunas. Ok, até aqui, pessoal. Aí aqui eu vou acrescentando 1, porque daí no próximo vai ser a variável 2, né? Aqui vai ser 2 e mais as colunas do 2. Para cada janela eu vou capturar essas informações e vou populando aqui. E no final eu faço um check se ele trouxe alguma coisa, se ele não trouxe alguma coisa ele traz vazio, se ele trouxe alguma coisa o retorno da função é a própria variável que eu populei. E aqui dentro do código do userform eu criei um combo box e eu estou percorrendo dentro do combo box, eu criei uma variante aqui na área e eu estou populando essa variante, né? Eu populo a variante aqui em cima. E aqui dentro eu coloco o combo box, eu adiciono, eu faço um looping pela variante e a coluna 1, que seria o ID, né, que seria o mandante, e a coluna 3, que seria a transação. Eu trago na combo box para a gente poder olhar. Eu faço aqui um for por todos os itens dessa array e populo o combo box. Eu alterei o código, antes o meu código ele começava com 1. Aqui dentro da variante. Eu começava com a variante aqui com 1. Eu alterei o código para começar com 0, porque eu vou utilizar para setar na variante o list index, o endereço index da combo box. E a combo box começa também com 0. Então, se eu setar que você apertou a primeira posição, na array, na minha variante, eu vou setar também a primeira posição, a posição 0. A segunda posição, posição 1. E a coluna, eu estou trazendo o objeto de sessão e estou setando uma variável pública, que ele se encontra aqui, no módulo aqui em cima, uma variável pública de sessão. Eu vou setar ela aqui dentro tirando ela do objeto do combo box. Bom, pessoal, é isso. Vamos agora na prática para ver. Aí aqui eu coloquei esses códigos aqui que seriam o quê? Por exemplo, se eu fosse fazer uma transação normal, uma FS10N, eu iria entrar aqui dentro e ia colocar FS, toda a sessão, aqui ponto, teste igual a FS10N. Eu estou pulando essa parte, porque a FS10N já vai estar aberta. Que no caso ele é outra transação FAGL, L03, alguma coisa assim, que agora do NewGL agora mudou um pouco quando você puxa as transações. Você pode digitar FS10N lá no SAP, mas quando você vai ler, ele é um outro nome. Mas é FS10N. Eu sei qual que é, vou mostrar para vocês ali em tela. Então eu não vou precisar digitar ela lá naquela caixinha, igual, por exemplo, eu não preciso entrar aqui dentro do SAP e digitar ela aqui. Eu já vou ter ela. Então aqui eu estou com o meu SAP aberto. Eu estou com 1, 2, 3 janelas só. Eu estou com a janela na transação FS00, uma na FSB3 e uma aqui. Eu vou arranjar elas aqui de forma que eu consiga deixar elas em paralelo aqui para que vocês possam ver. Vou colocar essa, vou colocar essa e vou colocar essa. E aqui eu vou colocar essa. Aqui eu vou colocar essa daqui. Aqui eu vou colocar. Vamos executar por aqui o código para vocês estarem verificando. Vamos executar aqui o userform, tá? Aí vocês podem ver que todas as janelas do SAP aqui, elas já estão abertas e configuradas. E aqui na minha combo box que eu executei, eu vou trazer, tá vendo? A FAGL-B03 é a FS10N que eu estava falando. A FB03 seria essa transação. E quando você tem uma janela standard do SAP
Nesse step de tela inicial, você vai encontrar ele como Session_Manager. Então você pode selecionar uma janela vazia, por exemplo, para executar seu código e começar dali. Isso você usa de user form, você pode tratar isso dentro do código, trazendo isso dentro de um if, né, dentro da condição, fazendo um looping pela variante. Nesse caso, vou exemplificar para vocês utilizando a transação FS10N, que é a FAGLB03. Eu setei aqui essa posição da minha variante, ela começa com 0. Então ele vai lá na minha variável, posição 0, né, coluna 5, que é a coluna de sessão. E quando eu executar aqui, vocês podem ver que ele vai popular nessa janela. Viu? Eles pulam nessa janela. Bom, pessoal, é isso. É uma maneira simples, o código está disponível, vocês podem estar olhando, estudando, verificando. E se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí nos comentários. Não deixe de deixar o like e também comentem nos comentários. Ajuda bastante a gente aí que está tentando postar conteúdos. Às vezes a gente posta algum tipo de conteúdo, a gente não sabe se está sendo relevante ou não para as pessoas, mas se vocês comentarem e derem um like, isso ajuda a gente a se nortear também, e é um incentivo, porque a gente faz isso aqui para poder ajudar as pessoas, tem que fazer um certo sentido. Tá joia, pessoal? Tudo de bom, um forte abraço, uma boa semana para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima.